Oi, gente, Silvana aqui. Bora falar de livro? Eu tô um pouquinho sumida porque eu fiquei bem, bem gripada, tive infecção na garganta e aí eu tava um pouco sem voz, não dava pra gravar vídeo sem voz, né? Mas eu vou falar um pouquinho dos últimos livros que eu li nesses últimos dias. Já tem um tempo que eu não trago resenha, tem mais de uma semana da última resenha que eu trouxe. Então hoje eu vou, como tem muitos livros que eu fui terminando e não fui trazendo resenha, eu vou meio que fazer um apanhado dos últimos livros. Eu vou falar sobre vários livros. Bom, um dos livros que eu terminei, que foi o último livro de março, que eu não tinha trazido ainda para vocês, é o Dublinenses. O Dublinenses é um livro de contos, ó, essa aqui é a capa dele. É um livro de contos do James Joyce, contos irlandeses, né? Ele fala meio que sobre o dia a dia dessas pessoas que vivem em Dublin, né? E não tem muito. Eu dei 3 estrelas para esse livro, porque não é que o livro seja ruim, mas é um livro de contos, não é muito a minha vibe, né? Apesar de eu ter lido, ter gostado e tal, não é o tipo de livro que eu realmente gosto de ler. Mas achei interessante, é interessante você conhecer uma cultura diferente, realidade diferente daquela que é a sua realidade. Essa daqui é a colagem que eu fiz pro Dublinenses, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a colagem que eu fiz e coloquei trechos, porque são 15 contos, né? Então eu tentei colocar um pedacinho de cada, tentei expressar um pouco esses contos nessa colagem. O outro livro que eu li depois do Dublinenses foi O Reino das Bruxas, volume 1, tá? A Irmandade Mística. Eu finalmente comecei essa série. Eu comprei esses livros no ano passado. Eu tenho uma mania de não começar uma série se eu não tiver todos os livros. É uma coisa minha... Parece que é meio que minha preocupação de eu ler o primeiro e depois não conseguir ler os outros dois. Então eu gosto de comprar todos os livros e aí eu leio. E esse daqui eu tava enrolando pra ler, apesar de ter visto a sinopse, muita gente ter elogiado, eu tava enrolando muito pra começar essa série, mas comecei e terminei ela no dia 15 de abril, o primeiro volume, só li o primeiro volume até agora. Aí dei uma pausa pra poder depois ler os outros. Nesse primeiro volume, a gente acompanha a história da nossa protagonista, com um príncipe do inferno, que é o príncipe da ira. E eles começam com a irmã dela é assassinada, e já tinha acontecido outros assassinatos de outras bruxas dali da cidadezinha onde ela vive, né? E ela resolve investigar o assassinato da irmã e acaba invocando o Ira, que é um dos príncipes do inferno, e ela se liga a ele de uma forma que ela não entende. E eles começam a investigar isso para poder descobrir. E esse primeiro livro é meio que a jornada deles tentando descobrir quem matou a irmã dela, né? E aí eles conseguem descobrir no final, tal, mas veem que é só o começo de muita coisa que ainda tem para rolar. Então, o primeiro livro, eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu gostei muito do livro, mas em alguns momentos eu achei meio cansativo, apesar de ter gostado da história. Bom, essa é a colagem que eu fiz dele. Aqui, ó. Alguns elementos deste livro. Depois deste livro, eu li Os 100 Anos de Lene Margot. Eu não vou falar muito sobre ele, porque já tem resenha dele no canal. Já mostrei a colagem dele aqui, então esse a gente vai pular. É um livro muito interessante, que, por sinal, foi favoritado, né? Foi 5 estrelas favoritado. Os 100 Anos de Lene Margot, então vale muito a pena conferir a resenha dele. Foi um livro emocionante. Depois dos 100 Anos de Lene Margot, eu peguei Amor para Dois, tá? Que é
um romance ABO, né, que tem aqueles elementos de alfa, beta e ômega. Gostei também, eu dei 4 estrelas, eu gostei do livro, né, apesar de achar que podia ser melhor, né, tem alguns momentos que o enredo meio que dá uma, né, se perde um pouco, mas gostei, é interessante, eles são 2 alfas que foram enganados por um ômega, e esse ômega engravidou e estava se relacionando com os 2 e não sabia de quem era o filho. Acaba que os 2 se juntam para criar essa criança, essa menina, e eles acabam se apaixonando, ficando juntos e criando essa menina como filha dos 2, né? Essa aqui foi a colagem que eu fiz deste livro, Amor para Dois. Ó. Aqui. Vocês veem que chega mais criança na história, né? A colagem já é um spoiler do final do livro. Bom, depois do De Amor para Dois, eu li... O meu último livro de abril foi esse daqui. Eu tenho um pouco de dificuldade para pronunciar esse livro. É Call Unafraid. Que conta a história de um rapaz alemão. Deixa eu ver como é que... alemão. Ele trabalha numa empresa de segurança. Ele era policial, ele tem alguns traumas quando criança. O pai dele matou a mãe dele na frente dele quando ele era muito pequeno. Então, das dificuldades dele, um dos gatilhos dele é sempre defender as mulheres que ele vê em situação de perigo. E isso é o que faz ele perder a cabeça. É ver as mulheres, se ele vê algum homem maltratando ou sendo agressivo com a mulher, ele perde a cabeça e vai lá e defende a mulher. E ele conhece essa menina num bar e ela tá sendo assediada por alguns rapazes e ela meio que dá um chega pra lá e diz que tá esperando o namorado, alguma coisa assim. E aí ele se aproveita disso, interfere e finge que é o namorado dela ali na hora, espanta os caras e fala com ela. Não, era só pra te ajudar mesmo, tá? Os dois ficam conversando, aí ela fala assim, você pode ficar comigo até o meu amigo chegar, que eu tô esperando e tal. Ela é uma jornalista investigativa e ela tem um amigo que é policial. Ela é brasileira, tá em São Paulo, né? E esse amigo passa pra ela... Deixa eu só confirmar aqui se eu não tô falando... É isso mesmo. Passa pra ela um caso que eles estão investigando na delegacia sobre alguns assassinatos, 2 mulheres que apareceram mortas e eles acham que tem algumas ligações entre esses assassinatos porque as mulheres tinham a mesma tatuagem. É uma tatuagem que fala propriedade do mestre. E aí ela começa a investigar, descobre a ligação entre essas mulheres e tal. E no final das contas, tentam... matam um amigo dela e tentam matar ela. Ela consegue fugir. E ela pede ajuda pra esse cara que ela conheceu no bar. Depois eles já tinham trocado telefone. Eles estavam nessa amizade virtual e se falando, faziam chamadas de vídeo. Viraram amigos. Tinham um sentimento já entre eles, mas ele na Alemanha e ela no Brasil. E aí ela foge pra Alemanha pra tentar fugir dos caras que estão tentando matar ela. E chega lá e ele começa a ajudar ela nessa investigação. Os amigos dele, da empresa que ele trabalha, começam também a ajudar e investigar para tentar entender o que está acontecendo, quem são essas mulheres que morreram e os caras que estão atrás dela para que ela consiga viver a vida dela, né? Já que ela entrou na mira dos caras porque estava investigando eles. É um romance, foca bastante no romance, mas tem um elemento que eu gosto muito, que é a parte investigativa. Eu particularmente gosto muito desses romances policiais, romances militares, que eles não deixam de ter o elemento romance, o hot, o sexo entre os personagens, mas ele tem também a parte investigativa, a parte que instiga você a continuar e querer saber mais da história que não envolve somente o casal. Então eu gosto muito desses romances que tem essa parte investigativa. Essa daqui é a colagem que eu fiz deste livro. Ó, tá aqui. Aí coloquei aqui, ó,
uma alusão à tatuagem que eles encontram nas mulheres, né? Bom, depois deste livro, em maio, eu li 1984, George Orwell, que é um clássico, é uma distopia. Em alguns casos, as pessoas também colocam como ficção científica. E é um livro que fala sobre... É uma distopia, né? Uma sociedade que ela é controlada, vigiada o tempo todo por câmeras. Todos as pessoas da população são vigiadas o tempo todo. Elas são vistas e ouvidas pelo regime, pelo governo, e elas não podem jamais nem sequer pensar contra o governo. E aí ele vai numa crescente mostrando... Esse livro, na verdade, pela época em que ele foi escrito, ele foi uma crítica, né? Na verdade, ele foi uma crítica muito grande ao governo socialista da época. Se eu não me engano, foi uma crítica ao governo... Eu não lembro se foi do Mussolini, foi alguma... Eu sei que já tem um tempo. Na época que esse livro foi escrito, eu não lembro direito a que governo especificamente, mas era um governo socialista da época. O George Orwell não é nem de longe um cara de direita. Pelo contrário, ele tinha muitas características da esquerda, mas ele também criticava muito a esquerda. Ele mostrava que a esquerda podia ser extremamente ditadora e poderia fazer tão mal quanto a direita e às vezes até muito mais. Então, ele era bem crítico com relação a isso. Achei muito legal essa abordagem dele, né? Que é, inclusive, esse livro, o termo Big Brother, né? O grande irmão, que é como eles chamam é como se fosse o governante. Só que no final das contas, você percebe que esse grande irmão, esse Big Brother, é meio que o regime, né? É a personificação do regime. Que eles dão cara ao regime, mas na verdade o Big Brother é o governo. E foi o que deu o nome ao programa Big Brother, que as pessoas conhecem, são extremamente viciadas hoje em dia. Foi por conta desse livro, do George Orwell, que mostra as pessoas sendo vigiadas, escutadas o tempo inteiro. Nada fica em segredo, né? E essa aqui foi a colagem que eu fiz deste livro, tá? Mostrando os personagens aqui. Quem já leu o livro, os ratos, sabe que os ratos têm uma parte muito importante nesse livro que é medonha, mas tem. E, bom, o 1984 foi o primeiro livro que eu li em maio, tá? Que eu terminei em maio. Tem mais alguns outros livros que eu li em maio, mas esses eu vou fazer depois, só os livros de maio, tá? Por enquanto, são esses livros. Espero que vocês tenham gostado da dica. Esses são os livros que eu li em abril. E eu coloquei um de maio aqui, que foi o 1984, porque, na verdade, eu comecei ele no dia 30 de abril e terminei no dia 1º de maio. Então, por isso que eu coloquei ele aqui. Mas depois eu vou fazer um vídeo só com os livros de maio. Não se esqueçam, se não for seguidor, segue o canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Não deixa de dar like, gente, porque é bem importante, divulga o canal, é bem legal, tá? Vou deixar o link de todos esses livros aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir. Comprem pelo meu link, que isso dá uma força, ajuda bastante. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.